E aí, turma, mais um dia de liberação miofascial em um atleta. Hoje eu estou com o atleta Luiz Chiclete, né? Ele não é um atleta assim novo aqui no consultório, já acompanhei ele já tem alguns anos, mas é um atleta que é nível internacional. Então, dia 1º de outubro ele disputou o Mister Olímpia na Argentina, ficando em top 2. Então, a responsabilidade que eu tenho como profissional em estar cuidando de um atleta desse, não é só chegar e deitar na maca ali, igual ele está agora lá. Não, eu tenho que estar observando como está a maturação muscular desse atleta, como ele está reagindo ao cut que ele entrou, para quem sabe aqui até algum tempo aí mais para frente ele está competindo novamente em outro campeonato de tão nível, alto nível que foi esse do Mister Olímpia. Então, vou mostrar para vocês aí o passo a passo da estrutura muscular desse atleta e como ele fica em relação à liberação miofascial. Então, galera, iniciando aqui pela panturrilha. A panturrilha é um músculo bem denso, onde que tem uma vascularização muito grande. Então, geralmente, como na minha técnica eu utilizo só as mãos, então eu consigo observar a presença de nódulos, ou então de alguma turbulência sanguínea em relação ao músculo. Então eu consigo perceber quando essa face ela está mais solta, com mais aporte sanguíneo. Então a panturrilha é um músculo onde que ele tem a grande importância, né, de fazer o retorno venoso. Então onde a gente tem um maior cuidado na hora de fazer essa liberação miofascial. Falando em turbulência muscular, turbulência é o fluxo sanguíneo no músculo. Então, como eu trabalho muito com as mãos na hora de fazer a liberação miofascial, eu consigo perceber essa turbulência. Quando o sangue ele começa a ter como eu posso falar, um movimento diferente do normal dessa região. Então, quando eu coloco a palma da minha mão, eu sinto essa turbulência, geralmente nesse local onde está tendo essa turbulência, a face ela está ali se comprometendo ali, acabando atrapalhando esse fluxo sanguíneo. E é onde que geralmente acontece algum nódulo, ou até mesmo o próprio paciente ou atleta, ele vai sentir uma dor mais profunda quando eu aperto e retiro essa turbulência. Agora na parte posterior de coxa, onde que nós temos aqui o crispo sural, que são formados pelos discos da perna. A grande característica e a importância desses músculos, todos têm a extensão aqui na parte posterior do joelho. Então, onde que a gente tem o menisco, né, tem os ligamentos. Então, aqui a gente passa, geralmente, quando você faz a liberação, eu gosto de ser mais como eu posso falar, mais delicado nessa região, por ser uma região mais sensível. Porém, os músculos posteriores são muito fortes, né? Aonde requer uma força maior. Como estava falando que na parte posterior são músculos muito resistentes, muito fortes, eu acabo tendo que pôr uma pressão maior nesses músculos. Entendeu? Então, às vezes, para fazer uma liberação miofascial em uma região dessa, eu preciso usar o cotovelo, a força do meu cotovelo, né? Porque meus dedos vão aguentar, né? Fazer uma pressão grau 5 em cima desses músculos. Então, eu utilizo o cotovelo. Falam que não é legal gerar dor na hora da liberação miofascial, mas eu acho meio impossível você tentar alcançar face profunda e não gerar dor, né?
nós vamos fazer a liberação no glúteo de um atleta. O glúteo de um atleta masculino ele é diferente do glúteo feminino, porque até o formato que tem durante uma competição que se forma é o formato de uma borboleta, então a gente chama de glúteo borboleta. O glúteo máximo ele chega a colar, né? Ele chega a ter uma desidratação tão grande que quando você olha, quando o atleta posa, parece que é uma borboleta. Isso mostra a rigidez que essa face está. Então, geralmente, por ser um músculo que tem uma flexão, ele é capaz de fazer a flexão de quadril, então eu tenho que soltar essa face do glúteo e requer também bastante força por ser uma massa de uma face profunda. Então, vou mostrar aí como se libera. Outra observação que a gente tem ao manusear o glúteo é a questão dos ergogênicos. Muitos utilizam o glúteo, né, por ter uma absorção mais rápida nessa região. Então, você tem que ter um cuidado em relação à força que você vai aplicar. Por isso que muitas vezes eu faço a questão da avaliação da turbulência. Então, antes de eu iniciar a liberação, eu gosto de ver a turbulência e escuto também o relato do atleta em relação à última vez que ele chegou a aplicar, né, o ergogênico aqui na região glútea. Estamos no quadrado lombar e grande dorsal. Como é um atleta, vocês podem ver, pequeno, então é onde que eu vou utilizar bastante força para liberar essa face profunda mesmo. Não tem como aqui eu fazer uma liberação mais calma, porque o atleta ele tem uma musculatura muito densa. Então a liberação miofascial ali de nível 3, nível 2 não vai resolver. Principalmente por ele estar, né, com sobrepeso em relação a músculo, a lombar ela fica muito prejudicada. Então a minha função mesmo aqui, até mesmo clinicamente, é soltar essa face do quadrado lombar para ele não ter problema e também ter uma mobilidade melhor na formação das poses.